Fala aí, pessoal do Flamengo. Olha essa, o Flamengo e São Paulo se enfrenta no Maracanã e a discussão antes da partida está movimentando a imprensa esportiva. Vem em todos os detalhes, já deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo e bora pro vídeo. Ser protagonistas no Grêmio. Boa, Breler. Virando a chave agora para Flamengo e São Paulo. Flamengo voltou aí da Copa. 4-0 na Chapecoense, goleada, tranquilo. São Paulo saiu na frente do Atlético Paranaense, tomou uma virada, já teve protesto da torcida, já vaiaram e tal, já xingaram, diretoria, já voltou daquele jeito. Aí eu te pergunto, Rafa, pro Flamengo, a vitória é fundamental para não desgarrar do Palmeiras, ou dependendo do que acontecer com o Palmeiras, até diminuir essa diferença. É a briga dos dois, certo? O São Paulo, se ele perder... E vamos combinar, é um jogo com o Flamengo. Acontece, embora o São Paulo, o retrospecto com o Flamengo seja muito bom. Mas se perder, acontece. Mas se ele perder, dependendo do que acontecer na rodada, ele pode ser puxado ali para muito próximo da zona do rebaixamento. E aí, do jeito que já está a relação com torcida e tal, dificuldade, outro time com transfer ban e tal, a gente sabe como fica o clima. Eu te pergunto, para quem a vitória é mais importante, é mais pesada, é mais determinante? Pensando na perspectiva própria do clube, para o São Paulo, evidentemente. Eu acho que para qualquer time que vencer o Flamengo ou o Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro, a vitória tem um peso diferente, porque poucos serão os que conseguirão esse êxito ao longo de todas as 38 rodadas e agora falta apenas metade da competição. Então, claro que para o São Paulo, na perspectiva do São Paulo, a vitória é mais importante. Embora o Flamengo saiba que ele tem um déficit matemático em relação ao Palmeiras, e acho até que ele é um déficit relativamente pequeno, não pelos 7 pontos em si, mas pelo fato do Flamengo ter um jogo a menos, esse jogo ser em casa contra o Mirassol, pelo fato de ainda termos um jogo entre ambos no segundo turno que vai ser disputado em São Paulo, e a gente sabe que o Flamengo pode ganhar em São Paulo, assim como o Palmeiras ganhou jogando no Maracanã. Então, não é propriamente a diferença que preocupa tanto assim, tendo 19 rodadas pela frente, na minha concepção. Preocupa, evidentemente, é a questão de estar ali sempre mantendo essa distância direta com o seu adversário na busca pelo título brasileiro. Então é evidente que para quem quer ser campeão brasileiro, todos os jogos são decisões. O Flamengo tem aí 19 decisões pela frente, né? O Flamengo tem, portanto, uma responsabilidade muito grande na busca por esse título de vencer todos os jogos, principalmente os jogos em casa. Agora, se a gente for separar a perspectiva de um e a perspectiva de outro, pelos momentos, o São Paulo evidentemente precisa mais, né? O São Paulo não é um time para poder ficar brigando na parte de baixo da tabela. O São Paulo tem recursos para pensar em coisas maiores no Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem a terceira principal torcida no país em termos numéricos. Isso está comprovado. Então, assim, eu entendo, terceiro ou quarto no máximo, né? Discussão aí com o Palmeiras. Eu entendo que, se a gente analisar separadamente os contextos, o São Paulo acaba tendo nesse jogo uma pressão sobre si maior, embora seja o Flamengo. E aí aquela velha história, não dá para dizer que perder para o Flamengo vai transformar o elenco o ambiente do São Paulo numa crise maior do que já está. Talvez é uma derrota. Claro, ninguém fica esperando derrota, mas é uma derrota que se acontece, se não for uma derrota cachapante e tal, é uma coisa que, ok, aconteceu. Tá no contexto, né? Tá no planejamento. É o contexto. Agora sim, Zé, eu entendi o que o Rafa falou, mas eu ainda acho assim. Tudo bem, são 19 rodadas ainda pela frente. Se dá um tropecinho, o Flamengo pode recuperar, ter confronto direto, tem muito campeonato. Só que assim, o quanto antes... ganhar, melhor. O Flamengo ganhar, o Flamengo ir tirando a diferença, ou o Flamengo não deixar o Palmeiras desgarrar, melhor. Porque se acontece de perder para o São Paulo e o Palmeiras ganha, esses 7 pontos, que na realidade podem ser 4, eles viram 7 de verdade. Sim. Né? E aí, tem muito... Mas aí a pressão vai aumentando. Né? Ou já é mais para tirar. O confronto direto... que o Flamengo está fora da Copa do Brasil. Exatamente. Então, assim, vai ficando mais... Vai passando o tempo, vai ficando mais difícil de tirar. E mesmo que ganhe o confronto direto, ainda ficaria atrás. Então, eu acho que essa vitória para o Flamengo, ela tem um peso. O São Paulo, tudo bem, pode ficar próximo da zona do rebaixamento, mas, cara, é uma realidade ali que nos confrontos diretos com o pessoal ali de baixo, o São Paulo pode ganhar e tudo, que não tem muita diferença também para os outros, ali daquela parte, né? Dos grandes que estão ali, né? A gente falou do Grêmio, por exemplo, agora há pouco. Mas o Flamengo, acho que
Tem um peso Não, ainda. eu vou falar em nome do Playboy do Morumbi. Playboy do Morumbi, por Playboy favor. do Morumbi. Ele te mandou mensagem, hein? Mandou mensagem aqui. Ele tá relaxando, tá lá. Em Itambaba, né? Tá em Itambaba, tá relaxando. Se você chegar pra ele e falar assim, ô Playboy do Morumbi, você aceitaria um empatezinho? Você Eu assina? acho que ele fecha, não fecha? Não, ele já mandou abaixo-assinado aqui com não sei quantas mil assinaturas pra ter um empate. Assim, contra o Flamengo. Galera da Van, todo mundo assinou. O lado, por favor, não me entendam mal, mas o lado bom do torcedor de São Paulo nesse momento é que vai jogar contra o Flamengo. Aí fala, poxa, perdemos para o Flamengo. Que não dava era para perder do jeito que perderam. Entendeu? O jogo passado. Sabe, esse é o lado que o torcedor pode... Estou falando assim, que o torcedor pode tentar entender, caso o São Paulo tenha uma derrota. Porque o Flamengo é favorito. Qual São Paulo vai chegar? Quem que vai jogar na zaga? O Arboleda? Hoje já teve faixa lá, uma faixinha tímida, mas já teve. Arboleda, Caleri e teve um outro jogador também que o rapaz colocou uma faixa lá, tá na hora de jogar bola. É isso. As referências do São Paulo já não conseguem mais, porque o Lucas está fora. O Tolói, que poderia ser um jogador que poderia ajudar, que nem o Osório, o menino que entrou agora, o Tolói seria uma referência. Porque não dá para você esperar que o Arboleda seja referência, porque o Arboleda não pode ser referência. Não porque ele está com problema com a torcida, não é isso. É que a forma como ele joga, ele não pode ser referência porque ele não sabe se posicionar. Então, para um garoto que está jogando... não tinha nem que estar mais no São Paulo. Isso é um outro tema. Esse é um outro tema que eu... Mas também não tinha nem que estar mais lá. Não, mas isso é um outro tema. Eu falei ontem e eu concordo com você. Mas assim, analisando tecnicamente, o Arboleda não é um jogador que se posiciona bem. Ele se destaca, ele consegue muitas vezes chegar na bola pela capacidade física dele. Mas, para um menino que está chegando, o São Paulo, quem é a zaga? Qual é a zaga que vai jogar contra o Flamengo? Flamengo, pois é. O meio-campo, Pablo Maia, o Bobadilla que ainda não chegou. O Pablo Maia, que infelizmente não conseguiu jogar o futebol que vinha jogando, talvez agora com o Dorival, porque o melhor momento dele foi quando ele estava com o Dorival, Sim. Inclusive até cogitado para a seleção brasileira. Talvez ele consiga jogar, mas os indícios são bem diferentes e vai depender do Marcos Antônio, que é o cara que faz algo diferente. Que é o do Transferban, né? É o cara do algo transfer. Mas ele não vai conseguir jogar 90 minutos como foi contra o Atlético. Sim. E aí você vai jogar contra o Flamengo, que é um timaço, que você tira um, coloca outro do mesmo nível e às vezes até pior, porque característica é diferente. Se eu vou ficar parado, aí você pega, muda a situação, aí o Bruno Henrique, aí você fala, não, agora vai ter um cara que vai segurar um pouquinho mais, Samuel Lino, aí Cebolinha, aí você fala, meu Deus do céu, entendeu? Então assim, eu acho que o São Paulo, o Dorival tem que, de novo, mais uma vez, mais uma situação, a mesma situação do Dorival vem se repetindo nos últimos anos. Acelerar o processo de criar referências dentro de campo para nos momentos difíceis você ter onde se apoiar. Tá difícil, tem um cara lá na zaga que vai organizar a zaga. Tá difícil, tem um cara no meio campo que vai organizar o meio campo. Sim. Entendeu? O jogo contra o Flamengo é Danielzinho, Bobadilla, Pablo Maia, entendeu? E Marcos Antônio, fechadinho ali, espera, entrega a bola, não vamos arriscar muito, porque não é prudente colocar 4-3-3, né, Zé? Trailer, William. Não, fecha. Acho que se repetir o esquema que ele usou contra o Atlético Paranaense, não parece ser a melhor saída para jogar no Maracanã, não. Não, fecha. Tem que ser o São Paulo mais reativo. Isso, eu acho que o Dorival vai pensar por esse lado, assim, ele vai raciocinar dessa maneira, ele vai compactar mais o time, porque ele sabe que o Flamengo naturalmente vai tomar a iniciativa e essa função nova do Samuel Lino, fazendo o papel de flutuação, não estando mais como um jogador posicional pelo lado esquerdo, sendo o cara mais centralizado e às vezes até caindo mais pro lado direito, executando o papel sem a bola do Arrascaeta, sobrando com o Pedro e com a bola com muito mais movimentação. Esse jogador hoje é um diferencial coletivo no time do Flamengo. O Dorival sabe disso e a possibilidade que ele vai ter de tirar os espaços do Flamengo é tentar tirar o Samuel Lino do jogo. E para tirar o Samuel Lino do jogo, ele tem que ter supremacia numérica no meio campo. Por isso que eu acho que pro jogo desse fim de semana vai ser um São Paulo diferente. Breiler, acabou? Não tem nem um minutinho pro Breiler aqui? Acabou. Um minutinho? Se acabou. Um minutinho. Não, um minutinho pra você. Só porque então você. eu falarei do Flamengo, porque o Flamengo fazendo aquela ponderação contra a Chapecoense, ok, lanterna do campeonato, mas colocando na conta os amistosos, o Flamengo trouxe muita coisa positiva. Vai de Arrasca ou ainda não?
Ainda não, seguraria até porque tem o Samuel Lino dando boa resposta, como o Rafa falou, mais centralizado. Felipe Luiz gostava dele como um ponta, né? Bem aberto pelo lado esquerdo. Leonardo Jardim dá mais liberdade para ele circular pelo centro. E o Lohan também voltou bem. Créditos ao Leonardo Jardim, né? Confiou, deu resposta nos amistosos, marcou contra a Chapecoense, que tem a sequência dessa vez. Jogador jovem de muito potencial do Flamengo. Por enquanto, assim como o Palmeiras tem prudência com o Paulinho, devagar com a Arrascaeta, em breve retoma a posição de titular. Muito bem. A gente vai encerrando o programa com uma matéria da Isabela Correia, que conversou com o torcedor do Criciúma. Criciúma, que é o campeão já do primeiro turno da Série B, tá num caminho aí para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. A gente encerra um programa com isso. Na sequência tem o Mina de Passe. E você, quem precisa mais dessa vitória? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal. Flamengo agora. Até o próximo vídeo.